Estamos iniciando mais um programa e expandindo a consciência para o despertar do ser. E hoje, novamente, eu tenho a honra, de estar aqui com o Alexandre. Toda minha, Ju. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de reflexão de um importante tema e obrigado pela presença e atenção de todos aqui. O tema é muito interessante, não? Com certeza, E hoje a gente precisa trazer um pouco mais de clareza. A gente tanto tem falado de espiritualidade aqui em nossos programas, de terapias holísticas, de ferramentas, que venham para nos auxiliar nos nossos trabalhos, nas questões do nosso dia a dia. E hoje está acontecendo assim muita, como podemos dizer, Alexandre, mal entendimento sobre as terapias, principalmente sobre as formações. E é isso que a gente então veio clarificar. Exatamente. Então, dentro do assunto de hoje, nós vamos refletir um pouquinho acerca da importância que é um terapeuta ter uma base sólida de conhecimento, ser experimentado naquela área que ele diz dominar, para que ele possa transmitir o conhecimento de forma segura e formar outros terapeutas de forma mais sólida a transmitir o benefício que as pessoas precisam. E a importância se dá nisso, então, desse clareamento que a gente vai trazer na noite de hoje, Porque não importa qual seja o tipo de terapia que a pessoa, experienciou, ou esteja atuando na área hoje, Acontece muitas vezes de uma pessoa ir lá fazer um atendimento, receber um atendimento e sair deste local dizendo que não gostou da terapia, Então põe as culpas na terapia e não no terapeuta. É como alguém às vezes ir lá experienciar um reiki, por exemplo, e dizer que não gostou de receber o reiki, Então a energia vital do reiki, ela é uma energia pura, magnífica, O que aconteceu foi a conduta do terapeuta, foi a forma como aquela pessoa transmitiu aquilo, Então as pessoas saem muitas vezes de um espaço terapêutico com más impressões das terapias, mas a consequência não está nas terapias, e sim, no terapeuta. Exatamente, e nós que somos terapeutas, de certa forma experimentados já, a gente não caiu de paraquedas dentro de uma facilitação, Tipo, a gente fez o curso num dia e no outro nós já estávamos facilitando para outras pessoas. Tal qual uma faculdade, como a gente faz um curso, nós temos que fazer trabalhos, pesquisas, estágios, monitorias, Então, quando a gente se propõe a ser um terapeuta, a gente também precisa fazer uma preparação. A gente tem que arar o solo, para que a gente possa passar da melhor forma possível esse conteúdo e multiplique benefícios para as pessoas, Porque a gente não pode pegar e simplesmente cair de paraquedas dentro de um curso, tipo eu fiz, me certifiquei e estou habilitado a transmitir isso. A gente sabe que para tudo tem que ter uma didática, tem que ter experiências, haverão perguntas, haverão dúvidas, compartilhamento de experiências, então tudo é uma preparação, minuciosamente feita. Exato. E hoje, as redes sociais, elas estão trazendo muitas oportunidades para as pessoas, de fazerem curso à distância, Então, digamos que hoje, de uma certa forma, isso viralizou. Hoje a gente consegue perceber que tem muitas pessoas, inclusive, que estão mais preocupadas em ganhar no financeiro, ter quantidades, E se importam apenas de pegar um certificado na mão e não exatamente da qualidade, E um dos assuntos que aconteceu essa semana, uma polêmica meio que causou assim nas redes sociais, ela vem exatamente de encontro a isso, De que forma tudo isso acontece, Alexandre? Muitas vezes, um terapeuta ele vai lá, ele se forma, ele faz um curso, seja de barra, seja de reiki, seja qualquer for o que chamar a sua atenção. E nesse momento a pessoa então ela se forma, A partir dali tu começa a praticar, Então, no início, quando a gente faz uma formação, é muito normal a gente ter um pouco de insegurança, a gente ter um pouco de medo, ter dúvidas se está fazendo a coisa certa ou não, Mas com o tempo, com a prática, a gente vai ganhando clareza, a gente vai dominando o assunto e vai dominando a técnica. Isso é normal em qualquer área da terapia começar assim. Mas quando a gente está falando de facilitar o curso, o processo é um pouco mais complicado,
Porque hoje eu percebo muito as pessoas assim, né? Tá todo mundo hoje empolgado nas terapias, tá todo mundo hoje empolgado em buscar, em ser um terapeuta holístico, né? Então essas pessoas correm para fazer uma formação, nem praticaram, nem dominaram o assunto, né? Correm para fazerem um mestrado e inclusive para serem uns facilitadores. Já saem anunciando e querendo alunos para fazer o seu curso. Eu pergunto, qual é o embasamento, qual é a prática que essa pessoa tem? Sem dúvida, até porque esse atropelamento ele queima etapas, que é justamente essa etapa que vai solidificar o trabalho desse terapeuta, onde ele vai criar uma carta de clientes, né? Vai solidificar tudo aquilo que ele passa, porque ele precisa de autoridade para aquilo. Né? E uma autoridade não no sentido de autoritarismo, mas uma autoridade que une conhecimento e experiência. Né? A gente falou aqui no início do programa que nós somos terapeutas relativamente experimentados, mas a gente está sempre aprendendo. Né? Por mais que a gente estude há anos, faça diversas técnicas, né? A gente sempre está aprendendo. E a gente precisa, antes de oferecer terapia para as pessoas, oferecer essa terapia para nós mesmos. A gente está em constante processo de mudança, de avaliação, identificar as nossas sombras, tudo aquilo que a gente precisa melhorar, mudar, para que a gente passe o melhor para as pessoas. E não é um processo exatamente fácil e tampouco deve queimar etapas. Né? Então, para a gente chegar a passar conhecimentos para alguém, a gente tem que estar experimentado de certa forma, né? Na área teórica, na área didática, prática, enfim. Um exemplo que a gente pode pegar disso, né? Por exemplo, na formação de um Reiki nível 1, né? Que a gente chama o despertar, o que acontece nesse momento? A pessoa começa a interagir com aquela energia que ela foi reconectada de novo, né? Então, a iniciação do Reiki te permite a tu trabalhar, a tu te equilibrar com essa energia novamente, te sintonizar com ela, né? A partir dos próximos níveis, o teu campo energético vai aumentando. E com isso, a gente sabe que a gente recebe junto com os nossos mentores, os nossos mestres, né? Todas as terapias que é trazida aqui pela Terra veio de outros lugares, veio de outros planetas, vieram canalizadas para cá, experienciadas, comprovadas e então posto à prática, né? Então essas pessoas, quando começam a fazer esses tipos de curso, não é um certificado que te qualifica a ser um verdadeiro terapeuta, né? E sim essa sintonização. Por exemplo, num curso de arcturianos, por exemplo, né? Ele tem a formação do nível 1 ao mestrado. Agora, não é um certificado em mãos, sem a prática, sem o conhecimento, que te habilita a trabalhar com o irmão arcturianos. Precisa a prática, precisa a sintonização, para que esses irmãos possam então estar em sintonia com a tua frequência e poder então atuar nessa área, trabalhar juntamente contigo, né? E isso funciona em todas as áreas, em todas as terapias. Quando a gente faz a psicoterapia reencarnacionista, por exemplo, é uma faculdade, né? Tu fica 1 ano e meio a 2 anos como aluno, depois tu vai lá como monitor, depois tu reforça, né, de monitor júnior para depois monitor sênior, para depois tu fazer uma banca, ser aprovado e então tu conseguir ser um facilitador da psicoterapia reencarnacionista. Isso leva no mínimo 4 anos e meio e nesse processo vem muita prática. O curso de Reiki, ele não é diferente também. O aluno vai lá, faz o curso de Reiki nível 1, ele aprende a se auto-aplicar Reiki e aplicar Reiki também. A partir dali, ele vai adquirindo conhecimentos nessa prática. Nos próximos cursos, ele vem como apoio, ele vai aprendendo cada vez mais. Então, a gente oferece infinitos campos de possibilidades para a pessoa ser um dominador desse assunto, né? Mas infelizmente o que a gente vê hoje pelas redes sociais e principalmente pela essa forma digital que facilitou tudo, fazer esses cursos online, à distância, que o pessoal simplesmente vai lá, faz um cursinho de fim de semana, pega um certificado na mão e se acha habilitado. Sim, ou seja, ainda não tem a base sólida, né? Por essa facilidade que a tecnologia da informação nos dá, é que a gente deveria também ter uma certa dedicação maior, porque está tudo muito mastigado para a gente.
Então a gente faz aí alguns dias, algumas horas, imprime o certificado e já sai atendendo sem que se observe algumas coisas que os próprios alunos que procuram esses pseudo facilitadores deveriam observar. Por exemplo, eu citei alguns aqui, né, que a gente pode até esmiuçar, se o tempo nos permitir, né? Mas, por exemplo, quando o aluno ele vai escolher uma terapia para fazer, me interessei, tive uma afinidade maior com uma terapia X, né? Ele precisa ver a credibilidade e a reputação desse facilitador, né? Ele é terapeuta há quantos anos, né? Ele é formado em que cursos, em que técnicas, por qual instituição, né? Ele tem experiência profissional, a sua certificação ela é reconhecida, né, pelos órgãos maiores, né, pelo MEC, enfim, qualquer coisa que seja, né, ou seja, da área da educação, da área da holística, enfim, né? Então são algumas coisas assim que a gente pode ver depoimentos de outros alunos, se esse profissional tem algum site, tem algum material que a gente possa consultar que tenha depoimentos, né, provas sociais que a gente chama, né, de satisfação, né, do cliente, enfim, algumas coisas que a gente pode ver que atestam, ó, este curso é seguro, vai me transmitir uma base sólida de conhecimento e eu vou poder usufruir desses benefícios primeiro para mim. Aí eu senti, eu vou poder passar isso, porque eu já tive a experiência. Eu estou tendo essa experiência atualmente com a psicoterapia reencarnacionista. Eu fui aluno em 2 turmas e atualmente sou monitor júnior. Então eu estou nesse caminho, mas eu não vou, terminado o monitor júnior, ser ministrante. Eu preciso de mais tempo e só quem passa por isso sabe a importância que é. Tu está construindo uma base sólida para tu ter segurança de passar o melhor para quem vai nos procurar no futuro. Já nos procuram agora com os atendimentos, né? Então imagina tu passar esse conhecimento complementando tudo isso, né? Até porque depois vem também uma espécie de TCC, né? Sim. Vem uma banca que tem que ser feita, tem que ser aprovada por outros ministrantes, né? Para aí então tu ganhar lá a tua certificação, né, de ser um facilitador da psicoterapia reencarnacionista, né? Sim. E isso não é um processo muito fácil, né? Já passei por essa caminhada e sei muito bem como funciona. Então é por isso que hoje a gente está tentando trazer esse alerta, né? Eu na minha carreira, do meu profissionalismo, eu fui sempre muito cobrada, né? Por exemplo, quando a gente faz o curso de Reiki nível 1 ou nível 2, tu pode ir lá, né, acompanhar como apoio e aprendendo cada vez mais. E a primeira experiência que eu tive, né, eu fiz o curso e eu quis ser apoio. O primeiro dia que eu fui de apoio, eu não tinha dominado ainda os símbolos do curso, né? Eu pensei, não, eu tô indo só para apoiar, só para auxiliar, né? O mestre que vai estar lá dando o curso. Só que chegou no dia, precisava que os apoios ensinassem e ajudassem os outros alunos nos símbolos. E aí, como é que ficava, né? Tu não duvidava ainda o assunto dos símbolos, eu achei que aquilo era irrelevante naquele momento, né? E Deus aquele dia, Deus aquele momento eu aprendi, né, assim, ó, te puxa mais, né? Quer ser apoio, vai lá, tu tem que saber os símbolos, tem que saber treinar os outros, tem que saber ensinar, né? Porque na verdade esse é o teu papel. Se tu é apoio, tu tem que ser conhecedores do assunto. E desde sempre, então, em qualquer curso que eu fui fazer, Alexandre, eu sempre senti essa cobrança, essa responsabilidade, sabe? E cresci com isso. Então hoje eu fico um pouco assustada, porque atualmente, né, tem um lado positivo que graças a Deus que as pessoas não desistem disso. Eu tenho inúmeras pessoas que vêm fazer curso comigo que já vieram de outro mestre, que já fizeram cursos com outras pessoas, né? Mas não sentiram nada, não obtiveram conhecimento, simplesmente foi um encontro de blá blá blá, tiveram um certificado, pegaram a apostila na mão e foram para casa. Conhecimento zero, não levaram nada para casa. Graças a Deus que essas pessoas, né, não desistiram, buscaram outro terapeuta, né, que foi indicado, que foi recomendado, né, e foram então novamente fazer o curso. E hoje se sentem então já habilitados, né? Então isso hoje se torna preocupante, né, Alexandre? Porque muitas vezes o que acontece? Essa pessoa, outros que vão lá e fazem o curso e acham que estão habilitados, eles saem trabalhando, eles saem praticando. Alguém vem para essa terapia e achou o atendimento péssimo, né? E aí todos os outros terapeutas que atuam naquela mesma área acabam levando o nome junto, né? Como que se
terapeuta daquela área, né, não tivesse finalidade nenhuma. Inclusive eu passei por experiências assim que eu achei um absurdo, né? A minha mestra, por exemplo, quando ela nos formou, ela deu para nós assim: a partir de agora, para te seres uma facilitadora, tu vai ter que criar o teu próprio material, tua própria apostila, vai ter que apresentar para mim. Se eu achar que isso tem coerência, né, então tu estará aprovada, estará liberada então para ser uma facilitadora, né? Hoje eu vejo mestres de Reiki chamando as pessoas para um encontro, para um fim de semana, para um dia, para facilitar o curso de Reiki, e eles têm a capacidade de, na internet, pegar uma apostila em PDF de outros mestres de Reiki, envio por e-mail para os seus alunos, nem foi criado por si, né? Porque eles acham que o importante de um curso de Reiki é a presença no dia e a certificação. E isso para mim assim, é muito preocupante, esse tipo de pessoa, quem que eles estão formando? Toda vez que eu recebo um aluno dentro do meu espaço, que ele vem de outro mestre, já aconteceu comigo, por exemplo, um aluno vem de um outro curso e diz que é reikiano nível 1, então ele vem fazer o nível 2 comigo. Eu não deixo passar, Alexandre, sem iniciar aquela pessoa no nível 1 também. Toda vez que eu vou fazer a sintonização, eu sintonizo a pessoa no nível 1 e no nível 2, porque daí eu tenho certeza que ela vai estar habilitada nessa sintonização. Então é muito preocupante o que vem acontecendo e o que está mexendo hoje com nós terapeutas, né? Porque as pessoas não estão 100% qualificadas. Sim, até porque se a pessoa diz, por exemplo, citando o Reiki, né, se ela fez o nível 1 e tu tá dando o nível 2, tu vai certamente falar de termos que teoricamente ela já domina do 1. Mas se tu vai falar desses termos no 2 e a pessoa fica boiando, aí tu pergunta até pro aluno, até para tu tirar um tempo, né? Tá, mas tu não viu isso no nível 1? Eu disse, não, eu não sei do que tu tá falando. Né? Então aí a gente já percebe a qualidade do curso e o quanto a gente está pegando as coisas prontas, não tem o cuidado de organizar, né? E aí a gente faz esses testes, né? E é normalmente que é quando a pessoa se entrega, vamos dizer assim, que ela fez um curso que não estava devidamente habilitado, uma boa base, e aí como é que tu vai seguir tocando o nível 2, nível 3 se ela ficou patinando lá no 1? Né? Porque daqui a pouco pegou um curso que não tinha uma credibilidade, uma preocupação de esmiuçar, detalhar certinho para se ter essa base. Né? Exato, então nesses encontros, né, sempre são momentos da gente tirar muitas dúvidas, né? Eu, especialmente, hoje eu não facilito o curso de Reiki online, eu gosto do presencial, porque eu gosto de sentir a energia da pessoa, eu gosto desse olhar olho no olho, eu gosto de, na oportunidade, surgiu uma dúvida, quer fazer uma pergunta, vamos fazer ali presencialmente, né? Sei que hoje tem cursos online, não duvido disso, porque eu acredito que assim como é possível enviar Reiki à distância, também pode acontecer a iniciação à distância, né? Mas eu ainda tenho a minha paixão de ter a pessoa na minha frente, de ter as coisas presenciais, né? Trazer as coisas com muito mais clareza. Então, nos dias de hoje, o que a gente percebe assim, ó? Às vezes eu vejo pessoas lá fora dizer, que terapia não ajuda ou que terapia não resolve. No meu caso clínico, isso nunca aconteceu, mas eu vejo as pessoas falarem de outros terapeutas, né? E a gente fica se perguntando por que isso está acontecendo. E quando eu fui fazer uma investigação sobre o assunto e falar com algumas pessoas renomadas em terapias, eu percebo que essa preocupação também é dessas pessoas, desses terapeutas renomados, né? Porque as coisas estão hoje em dia viralizando, está ficando de forma banal. Então a preocupação que nós temos no dia de hoje, né, e até um alerta que a gente pode deixar para as pessoas, né, Alexandre, quando tu te interessares numa área, num curso, numa terapia, ou qualquer coisa que tu for buscar, né, primeiro se informa com a pessoa que tu vai fazer, né? A gente sempre brinca, né, que antigamente a questão do boca a boca, né, era o mais confiável. Por quê? O boca a boca é aquela pessoa que foi lá, fez, gostou e te indica para outro, né? Então hoje vai um pouquinho mais além do que isso, né? Vai investigar quem é esse terapeuta que está facilitando o curso, seja qualquer que for o tipo de curso, né?
Não tem importância nenhuma, Alexandre, se ele é recém-formado a facilitar o curso, desde que ele tenha muitos anos de prática na aplicação, né? Porque tudo tem um começo, né? Seguindo, né, no exemplo do Reiki, uma pessoa que se forma no mestrado do Reiki, ela já aplica Reiki há muitos anos, né? Ela já seguiu todas as etapas até chegar no mestrado e ela está aplicando Reiki, então ela tem esse conhecimento. Quando ela faz o mestrado, então, ela quer facilitar o curso de Reiki, mas ela já tem a prática, né? Então, ela vai ser o mestre Reiki, né? Então, isso é viável, isso é possível. Agora, aquela pessoa que simplesmente foi lá, fez curso, fez um mestrado, independente, se é Reiki, arturianos, né? Barras, qualquer coisa que seja, mas ela não tem a prática, ela não praticou, né? O Reiki, por exemplo, é a imposição das mãos, é os chakras, né? Se aquela pessoa não domina isso, como que ela vai ser um facilitador? Que conhecimento ela vai passar para outra pessoa? Na hora da pergunta, das dúvidas, mesmo que online, né? O que ela vai fazer? Sim. Então é muito peculiar, é muito importante as pessoas se atenarem para isso. Com certeza, até porque uma coisa é tu aprender e tu praticar no dia a dia. Agora, transferir para o outro, ensinar, tu ter a didática correta de passar o ensinamento de modo que eles consigam apreender aquilo e repassar em forma de benefício, é outro nível, é outra coisa. Nós temos terapeutas que são ótimos aplicadores, mas não conseguem ainda desenvolver uma didática de passar o conteúdo. Tu recebe a terapia, é maravilhosa, mas daqui a pouco tu pede para ele explicar, ele ainda não tem o feeling. E é essa preparação que é necessária para que tu consiga formar um profissional, seja ele aplicador ou facilitador, que tenha conhecimento, que tenha experiência, que tenha vivência, né? Que são pilares fundamentais para que as terapias também sejam disseminadas da forma correta. E quando a gente fala de terapia, a gente também está falando de frequência, né? Porque tudo no universo está ligado e tudo está a nível de frequência. Então, por exemplo, hoje, né, está muito em alta também os arcturianos, né? Eles já estão aqui no nosso planeta Terra atuando e trabalhando conosco há muito tempo. Então, assim, ó, é muito fácil a gente receber telepaticamente, né, alguma orientação, algum pedido deles, né? Pedindo pra gente pegar um cristal, pegar uma mandala, faz isso ou faz aquilo, para atuar junto dentro da terapia, né? Agora, para te chegar nesse patamar, né, tu precisa de muito tempo de sintonização. E isso não acontece simplesmente numa formação ou do dia para a noite, né? Eu me lembro que quando eu entrei para esse contexto, né, de tentar entender e saber o que eram os arcturianos, foi exatamente quando eu trabalhei no centro espírita. Eu via e sentia muitas coisas, né? E aí um dia eles disseram para mim, tu tem que fazer o curso dos arcturianos que tu vai entender tudo o que está acontecendo. Quem que eu fui buscar, Alexandre? Uma profissional experiente. Quem canalizou, né, o curso dos arcturianos aqui na Terra foi Clarindo Melquisedeque. Uma das primeiras alunas de Clarindo foi a Fátima, né? E eu fui fazer o curso, então, diretamente com a Fátima. Eu conheci, ela teve no nosso templo, na nossa doutrina espírita, né? E fui fazer o curso diretamente com ela, né? Ali a gente pegou todo o embasamento e começou então-se uma preparação, uma sintonização. Quando tu faz uma sintonização com os arcturianos, né, automaticamente tu recebe um mestre arcturianos que vem habilitado para trabalhar contigo. Só que para isso precisa uma sintonização entre vocês. Então, tu tem que entender como funciona o método de trabalho deles, né? Tu tem que ter essa experiência, tu tem que ter a prática de atuar com isso no seu dia a dia, né? Sim. Agora, tu simplesmente lá fazer um curso, pegar a apostila, pegar o certificado e achar que isso te habilita a ser um facilitador, não é bem assim que funciona. Então, o que acontece? Em vez de tu atrair mestres espirituais para vir atuar contigo na tua área, tu repele esses mestres pela tua conduta. Aí as pessoas vão lá, fazem um atendimento, não sentem nada, não teve mudança nenhuma na sua vida
e põe as culpas na técnica. Sim, a gente fica jogado à própria sorte, porque a gente atendeu na realidade a uma vaidade, né? Então, dentro disso, por que as sintonizações são tão importantes? Porque a gente estabelece uma frequência com os trabalhos, né? Então eu tenho um norte para seguir. Só que para mim seguir esse norte, ter essa bússola, eu preciso de preparo. Assim como toda e qualquer pessoa que faz uma expedição, que faz alguma aventura, ela precisa de técnicas de sobrevivência e ela precisa confiar na sua bússola, para ela não se perder, ela poder sobreviver a qualquer aventura que faça, né? Então nós temos aí as pessoas que fazem expedições, né, que até em programas tem isso, né, que ensina técnicas de sobrevivência e tudo mais. Então, para nós sobrevivermos dentro da terapia, não é só financeiramente, mas é que a gente tenha os embasamentos, que a gente possa fornecer de forma correta e com credibilidade aquilo que a gente se propõe a passar. Exato, né? Então, para nós, né, Alexandre, fica essa dica, né? Lembrando sempre que é muito importante ter o entendimento entre o facilitador e o terapeuta formado. Fazer um curso e passar a atender e ter a prática sobre isso é uma coisa. É que nem tu ir lá fazer um curso de Reiki e sair atendendo com Reiki. Isso está devidamente correto. Agora, o cuidado é aquele que faz o curso de forma rápida, do nível 1 ao mestrado, não tem nem a prática da aplicação, da facilitação e já quer sair facilitando, aplicando em novos alunos, né? Então, tomem muito cuidado, sempre quando vocês forem fazer um curso, vai atrás, né, do conhecimento desse profissional que está querendo te habilitar com alguma ferramenta. Exatamente, olha, o nosso tempo voa, né? Tá voando. Mas assim, o que a gente pode deixar como mensagem para as pessoas, né? Que analisem a procedência, a reputação, a credibilidade do profissional, se ele atuou dentro da sua área de formação em escolas idôneas, com mestres, né, que tenham a didática e a experiência necessária, para que a gente possa também ter uma experiência rica e valiosa quando a gente recebe isso e quer transferir essa mesma experiência rica e valiosa para os outros. Porque quem ganha são todos. É aquele que transmite, é aquele que recebe, porque tudo isso é uma troca, né? E aí sim o benefício vem, a reforma vem, a transformação aparece e é nítida para nós e para outras pessoas. Perfeito, né? Então, como tu disseste, né, Alexandre, mais uma vez a gente está encerrando o nosso programa, né? E aproveitar a oportunidade no dia de hoje agradecer aos nossos patrocinadores, né? São eles que nos dão a possibilidade de estar aqui trazendo essas clarificações, trazendo essas orientações, né? Para que a gente possa então ter saúde e bem-estar. Então, Alexandre, as suas considerações finais. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de reflexão acerca de tão importante tema. E se vocês quiserem saber mais, nós estamos à disposição. Nós temos os nossos contatos aqui junto à TV Mon, né? Nós temos os nossos espaços onde a gente procura usufruir da melhor maneira possível desses conhecimentos e com uma boa base poder passar para vocês, para que a gente possa ajudar no que for preciso dentro das necessidades físicas, energéticas, emocionais que as pessoas apresentam. E se tiver algo que não for do nosso conhecimento, nós vamos ter o prazer de buscar juntamente com você. Gratidão pelo dia de hoje e até a próxima. Até mais.